Certo, vou te mostrar como eu peguei esta cera para bigode de fixação média Death Grip Bare Bones e fiz este bigode. Aqui vamos nós, recém-saído do chuveiro, com ele um pouco úmido. Vou usar um secador de cabelo para dar um pouco de direção e alinhar os pelos. Uma coisa que você deve saber é que a cera para bigode é solúvel em óleo. Então, não coloque nenhum óleo de barba no seu bigode antes de colocar a cera de bigode, ou ele vai ficar meio grudento e não vai firmar de verdade. Usar um secador de cabelo dá um pouco de direção ao cabelo e torna muito mais fácil domá-lo antes de colocar a cera para bigode. Você sabia que o crescimento médio do pelo é de cerca de meia polegada por mês? Um bigode longo como o meu levará cerca de 8 a 10 meses. Um erro comum que vi online é que muitos caras apararão o pelo sobre o meio e apenas deixam as pontas longas. E então o bigode deles não se transforma realmente num belo e completo bigode Gideão. Embora eu tenha secado com secador e alinhado os pelos, gosto de usar um pente para passar pelo bigode. Isso meio que define a direção do pelo antes de colocar a cera para bigode. Bare Bones é uma cera média, então você não precisa de uma fonte de calor externa para tirá-la da lata. Ela vai ser um pouco firme em temperatura ambiente. Você pode raspá-la com o polegar. Eu costumo apertá-la entre os meus dedos para mostrar que é um pouco pegajosa. Agora, esfregue-a entre os dedos. Isso vai criar calor e torná-la maleável para colocar no seu bigode. Em seguida, descobri ao longo dos anos que a melhor coisa a fazer é aplicar a cera para bigode do centro para fora. Continue voltando lá. Isso vai criar uma boa base que vai segurar um pouco mais. Assim que fizer um lado e chegar onde você tem uma forma base, mude para o outro lado. Descobri que isso ajuda quando você está tentando fazer um bigode simétrico, porque às vezes um bigode vai para baixo e o outro lado vai para cima. Normalmente, eu estilizo meu bigode em duas etapas. Na primeira etapa, faço uma modelagem primária, onde aplica a cera. Então faço uma costa de cerca de 5 minutos. Volto, avalio o bigode. E se eu adicionar mais para pegar algum daqueles pelinhos, essa é a etapa 2, onde eu finalizo o bigode. Descobri que às vezes ajuda a passar um pente para alinhar os pelos novamente. Foi assim que fiz este bigode hoje, usando Death Grip Bare Bones, que é uma cera para bigode de fixação média. Não coloquei muito, porque queria manter aquele visual semi-natural, mas ainda assim manter os pelos juntos. Como sempre, deixe um like, siga e comente abaixo, e eu tentarei responder. Eu sou Bob, e claro, este é Elliot Norse, meu bigode desejando a você um dia maravilhosamente barbudo.